para mim é o melhor treinador do mundo. Mas nós temos, em Portugal, temos diversos treinadores que pensam da mesma forma e que se calhar até mesmo antes dele pensavam dessa forma. Não tenho factos que sustentem isso, mas alguns livros, alguma bibliografia levam-nos a pensar assim, dessa forma. Agora, relativamente ao panorama atual em Portugal, por exemplo, o próprio treinador com quem eu trabalho, que é um excelente treinador, penso que é um treinador com muito futuro, um treinador jovem que foi jogador do Futebol Clube do Porto, internacional pela seleção portuguesa, e ele é uma pessoa que, em termos do processo de treino para ele, também tem esta visão tal como como o José Mourinho fala, ou como ele falou naquele tempo em que teve uma ascensão enorme quando trabalhava no Futebol Clube do Porto. Penso que foi a partir daí que ele se destacou muito. E então o treinador com quem eu trabalho, o Mr. Domingos Paciência, ele tem uma visão de futebol em que tem que incorporar, por exemplo, no processo de treino, todos esses aspectos, questões táticas, físicas, técnicas e psicológicas. Não há uma divisão do processo de treino. Mas no processo de treino no seu todo, desde o início até ao fim, porque eu tive a oportunidade de assistir aqui a uma outra palestra em que nós estávamos a ver uma sessão de treino em que a pessoa o palestrante diz que era treino integrado, mas de todo o treino integrado só havia um exercício que poderia ser treino integrado, porque para ser treino integrado eu tinha que explicar, além daqueles aspectos técnicos que nós estávamos a ver ali, das questões físicas que estavam inerentes, tinha que explicar as questões táticas que estava a pedir ao jogador, e depois qual era a componente psicológica que ia colocar naquele exercício. E muitas vezes a questão tática e psicológica é aquela que quem está de fora, não consegue identificar. A questão técnica, muitas vezes, vê-se o atleta a executar e é fácil identificar. A questão física também. Agora, a questão tática e psicológica é aquela mais difícil de identificar e realmente afirmarmos que aquele exercício era um exercício integrado. Agora, relativamente ao processo de treino, à sessão de treino, para a sessão de treino ser integrada, aquilo que nós sabemos, e em função dessas questões do José Mourinho e da forma como se trabalha em Portugal, em alguns clubes, é que toda a sessão de treino, todos os exercícios têm que partir logo do início, tem que estar logo inerente a todas essas componentes, tático, físico, psicológico e técnico. Porque até no próprio aquecimento, nós tentámos incorporar todas essas componentes. Agora olhamos muitas vezes o processo de treino, começa com um exercício só puramente físico, muito analítico, sem estar questões táticas já incorporadas, nem as questões psicológicas, e muitas vezes é só aquela questão física e técnica. A questão por exemplo, nós assistimos aqui no São Paulo, aquela sessão de treino ali dos sub-17, houve ali um exercício de passe com algum deslocamento. Era um bom exercício, só que aquilo para quem estava de fora via-se que tinha ali a questão técnica e a questão física, o que servia como ativação funcional, mas a questão tática onde é que estava? Onde é que estava a questão psicológica? Se calhar aquele exercício poderia ser transportado para um plano tático. Por exemplo, nós não tem mal nenhum estar aqui a abrir um pouco aquilo que nós fazemos. Nós pomos os jogadores, cada um nas suas posições, e aquilo que estava ali a ser feito, aquele trabalho de passe, o trabalho de passe é feito nas posições, é exigir os movimentos que pretendemos para o jogo. E depois a questão psicológica, o discurso do treinador tem que ser um discurso como se fosse em jogo. A exigência, o nível de exigência, o rigor que se pede ao atleta tem que ser como se fosse em jogo. Porque não pode estar um a fazer e o colega que está atrás, na fila, está à espera e está distraído, está a olhar. Não, no jogo isso não acontece. No jogo tem que estar os 11 concentrados, tem que estar os suplentes, têm que estar concentrados, ou seja, o processo de treino tem que ser como ao jogo, tem que ter todas essas componentes, e uma delas é essa psicológica, por isso esse aspecto também tem que estar
penso que mais ou menos existem outras diferenças, mas isso é um assunto muito mais difícil de estar a explicar e também constatado até pelos próprios brasileiros, a questão do ritmo de jogo, a questão do espaço muitas vezes que existe entre os setores, entre a linha defensiva, média e ofensiva, comparativamente com a Europa. É tal questão tática. Agora, se isso está diretamente ligado ao processo de treino ou não, também não teríamos de fazer, investigar, perceber o processo de treino dos clubes, perceber o que é que se faz, para depois concluir que era assim. Agora,